Bom dia a todos e todas. Eu sou Marcelo Cheschi Galves e professor do Departamento de História e Geografia e do Programa de Pós-Graduação em História da UEMA, também coordenador do Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista, e caberá a mim hoje a condução do ciclo de diálogos Pandemia e Temas Reemergentes, com o tema Imprensa, Política e Pandemia no Brasil Atual. Nós temos a alegria de receber hoje como convidada a professora Sônia Menezes, da URCA, a quem eu apresentarei adiante, após aqui uma breve consideração sobre a temática. Teremos o apoio também do Romário Basílio, né? O Romário também integrante do NEMO e atualmente doutorando no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Bom, eu começo então fazendo algumas considerações sobre essa tríade de imprensa, política e pandemia que motivou a temática da quinta atividade do ciclo. Evidentemente, esses três pontos se conectam por muitos vieses, né? Bem antes da pandemia, já no início de janeiro de 2019, assistimos a organização de um governo com muitas dificuldades de lidar com a liberdade de imprensa, né? Desde o primeiro momento, o processo contínuo de cerceamentos, de debates em nível pessoal, de embates com alguns canais de comunicação, e o mesmo governo que, ao defender os produtores de conteúdos da internet e seus apoiadores, utiliza como argumento ou como retórica a importância da liberdade de expressão, né? Então, essas duas questões, liberdade de imprensa e liberdade de expressão, caminham juntas desde a sua instituição no Ocidente, né? Claro que a gente não vai se estender sobre esse aspecto, mas no caso brasileiro, desde a Constituição de 24, de 1824, as liberdades estavam assentadas em pelo menos três questões: a abolição da censura prévia, a obrigatoriedade ou, né, a extinção do anonimato, a obrigatoriedade da autoria, exatamente para que as responsabilidades pudessem ser atribuídas, né, caso houvesse ofensas em algum nível a cidadãos, ao Estado, ao monarca ou à igreja. Claro que essas questões caminharam com variáveis importantes ao longo desse tempo todo. Essas liberdades, em alguns momentos, foram formalmente abolidas, né? E aí a nossa memória recente remete ao AI-5, né? Ao AI-5, que durante a ditadura militar reinstitui a censura prévia, né? E, de algum modo, esses pontos permanecem muito presentes na nossa agenda atual, né, na agenda política atual, agravada sobremaneira pela questão da pandemia, né? Desde grupos defensores do AI-5 ou de um novo AI-5, né, embora reúnam algumas pessoas que talvez não saibam nem exatamente do que estejam falando, até aqueles defensores de uma liberdade irrestrita de expressão, que inclui o direito de produzir informações falsas e difundi-las em canais de comunicação dos mais variados, o que fere uma outra liberdade, né, que é a liberdade de informação, em um contexto de dificuldades crescentes de funcionamento das práticas de liberdade de imprensa, inclusive sob o ponto de vista do direito à informação, né? Lembrando a questão da pandemia, chegamos ao ponto de constituir um consórcio de setores de comunicação para podermos minimamente saber a quantidade diária de mortos vítimas da pandemia. Então, são pontos que se conectam e que terão hoje como análise, ou como ponto principal, a análise da professora Sônia Menezes, a quem eu passo a apresentar. Sônia Maria de Menezes Silva realizou pós-doutorado na Universidade de São Paulo, doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense, fomos contemporâneos, né, Sônia? Mestrado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professora adjunta da Universidade Regional do Cariri, a URCA,
e tem como áreas de atuação a história do tempo presente, história e mídia, história pública, teoria da história, ensino de história, Brasil contemporâneo, América Latina, especialmente ditaduras, memórias públicas e imprensa. Faz parte do corpo docente do mestrado profissional em História, o Prof. História da URCA, organizou e publicou o livro História, Memória e Direitos, pela editora Letra e Voz, a Operação Midiográfica, o Golpe de 64 e a Folha de São Paulo, pela editora Intermeios, produto da sua tese de doutorado, e junto com a Juniele Rabelo de Almeida, o livro História Pública em Debate, Patrimônio, Educação e Mediações do Passado, pela editora Letra e Voz. Sônia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Aguardamos aqui ansiosos as suas considerações. Bom dia a todos e todas. Eu queria inicialmente, Marcelo, agradecer o convite, dizer que é um imenso prazer, né, em reencontrar você, mesmo que seja assim, nesse formato virtual, não é? Mas é o que a atual situação nos impôs, não é? Então, temos que ser criativos, inclusive, para nos encontrarmos, né? Bom, mas que bom que temos essa opção, né? Então, eu gosto muito, tenho um prazer muito grande de dialogar com os colegas da UEMA, tenho grandes amigos aí, você, o Alain, Elidaci, a Lila, né, lá do curso de História, que são pessoas com as quais eu fiz também o doutorado, e de forma que é um grande prazer, né? E aí eu tentei pensar aqui algumas questões, de forma que a gente consiga dialogar mais e fazer um debate. Eu vou trazer aqui alguns elementos sobre esse tema que vocês colocaram de forma tão instigante, né? Eu vou fazer aqui alguns recortes, né, a partir dessas pesquisas que eu já realizo há algum tempo, né, principalmente nessa dimensão da história pública, né, de pensar um pouco como é que a história dialoga com o campo da mídia, não é? Como é que a mídia, por outro lado, produz história, é o que eu tenho tentado pensar há alguns anos, e aí eu vou trazer um pouco dessas reflexões aqui para a gente bater um papo, né? Não quis fazer uma coisa tão formal, porque o próprio formato de videoconferência, a forma aqui, não quis deixar a coisa engessada. Então, eu vou fazer aqui uma reflexão sobre a proposição desse tema a partir de três questões fundamentais, tá? Para a gente pensar essa relação de história. Eu vou principalmente abordar o foco da relação entre mídia, de forma geral, no Brasil, né, um processo de transformação, como é que nós podemos relacionar a problemática desse campo, né, desse campo midiático para a história hoje, e pensar um pouco sobre a explosão de fake news e negacionismo na cena pública brasileira, né, de como é que isso nos atingiu, principalmente aos historiadores, aos produtores de conhecimento, de forma muito forte aqui nesse ano de 2020, mas, na verdade, a ideia, essa relação com notícias falsas e a explosão de uma ideia de negacionismo na cena pública brasileira, ela se organiza e vamos dizer que ela se apresenta com mais força aí no ano de 2018, no processo eleitoral de 2018, quando as chamadas novas mídias vão representar um papel fundamental naquele processo eleitoral. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer um recorte para nós pensarmos aqui, né, essa relação entre mídia, política e o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, a partir da própria situação dos sistemas midiáticos brasileiros entre os anos de 2010 e 2020, né, eu atualmente estou fazendo uma investigação, estou realizando uma pesquisa sobre a emergência do conceito de negacionismo na cena pública brasileira, não só brasileira, mas na brasileira e argentina, nos últimos 30 anos. Mas eu vou fazer esse recorte aqui de 2010 a 2020, porque essa década em especial que nós estamos ainda atravessando, estamos ainda finalizando, ela representou uma inflexão fundamental no processo de transformação, de difusão da informação, de apropriação da informação na cena pública, não somente no Brasil,
mas se a gente puder pensar em termos mundiais, em termos de outros países, também um processo de transformação que é percebido em várias partes do mundo, que é a passagem, ou se não exatamente a passagem, mas é a interação de uma comunicação em massa para uma comunicação em rede, né? A gente pode dizer que a partir de meados dessa década de 2010, que ali nós situamos exatamente, mais precisamente ali entre o ano de 2015 e 2016, nós vamos assistir uma inflexão fundamental nos processos de difusão e construção, apropriação da informação. E isso vai ter algumas implicações muito importantes para o que nós estamos assistindo hoje, né? Para o que nós estamos vendo, não somente nessa cena pública brasileira, mas também impulsionado por esse processo da pandemia, né? E como essa relação entre informação, notícia falsa e negacionismo instaurou uma verdadeira crise no nosso cotidiano. Bom, mas para a gente falar um pouco dessa passagem, né, de um processo de comunicação de massa para comunicação em rede, é preciso que a gente antes faça uma reflexão crítica sobre o próprio processo comunicacional no Brasil, conforme ele vem sido estabelecido até aqui, com a presença dos grandes conglomerados de mídia no Brasil. Essa presença massiva, essa concentração excessiva de propriedade e de audiência, a gente pode dizer que criou uma espécie de uma falácia de democracia da comunicação no Brasil. Por quê? Por que eu estou sendo, talvez, um tanto forte de pensar essa falácia vinculada à comunicação no Brasil? Porque quando nós vamos observar a distribuição da informação no Brasil, principalmente a partir da segunda metade do século XX, nós temos o estabelecimento dos grandes conglomerados de mídia. Esses grandes conglomerados de mídia, eles estão relacionados principalmente a grupos familiares, grupos políticos e, mais recentemente, a grupos religiosos que entraram com muita força no mercado comunicacional brasileiro, principalmente a partir da década de 1990. Então, aqui no Brasil, nós temos uma predominância e um controle muito forte, muito concentrado de alguns grupos de mídia que praticamente reúnem e controlam a comunicação ou a informação, conforme ela é distribuída no país, pelo menos há 5 décadas, né? E eu estou falando, como eu disse, estou marcando aqui principalmente a partir da segunda metade do século XX. Para termos uma ideia, esses grandes conglomerados de mídia, ou a boa parte da concentração da informação no Brasil, é realizada por 4 grandes grupos de mídia. Então, o primeiro questionamento que a gente pode fazer, a primeira reflexão que a gente faz sobre o controle da mídia no Brasil é: como pode verdadeiramente ter havido uma pluralidade de ideias na distribuição de informação e de divulgação quando praticamente 4 grupos de mídia controlam a comunicação em todo o território nacional? Esses 4 grandes grupos de mídia, eles são muito conhecidos de todos nós brasileiros: o Grupo Globo, o Grupo Folha, o Grupo Tivita, né, o grupo, também outros grupos que entraram mais recentemente, como os grupos vinculados a igrejas evangélicas, né, mas não apenas, as igrejas católicas também, principalmente vinculadas à renovação carismática católica hoje, tem um grande controle de vários canais de televisão dentro do Brasil, mas o que a gente percebe? É que durante toda a segunda metade do século XX, a gente temos um exemplo no Brasil. O mercado de mídia no Brasil hoje é um dos maiores do mundo e é o maior da América Latina, né? Então, daí a gente percebe o poder desses grupos de mídia no Brasil e como eles controlam essa informação. Então, esse é um aspecto importante para a gente pensar até aqui, né, de como esses grandes conglomerados de mídia sempre tiveram um papel fundamental
nos processos de transformação política, econômica, social e cultural dentro do país, inclusive interferindo em processos políticos muito diretamente. A gente pode, por exemplo, mencionar a participação desses grupos de mídia, inclusive no apoio a golpes, no apoio à derrubada de presidentes, no apoio à eleição de presidentes dentro do país. Então, isso nos demonstra a dificuldade já de partida de nós pensarmos como os meios de comunicação e a distribuição da informação se faz no território brasileiro. Predomina aqui também, além dessa alta concentração de propriedade, ou seja, então, eu vou dar só um exemplo, o que eu estou chamando dessa alta concentração de propriedade. O Grupo Globo, por exemplo, a televisão, por exemplo, ela está presente, ou ela pode ser acessada em 99,5% de todos os televisores do Brasil. Né? Isso significa dizer que até mais ou menos ali, entre o ano de 2014 e 2015, a Globo, né, a TV Globo, mas não apenas o grupo, que eu falo daqui a pouco do grupo, ela detinha praticamente 70% da audiência no território nacional. Esse número tem se diluído um pouco, né, porque outros canais têm entrado na disputa dessa audiência, como a Rede Record, que pertence ao bispo Edir Macedo, e o SBT, que pertence ao empresário Silvio Santos. Então, o que a gente percebe é essa alta concentração da audiência. Outro grande problema desses sistemas comunicacionais presentes até aqui é a concentração territorial. Além dessa audiência se distribuir nacionalmente de uma maneira muito poderosa nos lares de cada pessoa, de cada família, né, do território, principalmente quando a gente pensa na televisão, que ainda é o principal veículo de informação para o brasileiro, mesmo com o processo de mudança que eu vou falar daqui a pouco, com a entrada da internet. Mas isso significa dizer que esses veículos, eles tem essa grande entrada, né, e essa grande influência de seus produtos nessas várias regiões, a partir de uma concentração no Sul e Sudeste, principalmente no Sudeste. Os dois principais canais de distribuição de informação, que a gente pode dizer, ou os principais canais de distribuição de informação do Brasil, se situam em São Paulo e no Rio de Janeiro. Há um grande conglomerado de mídia, que é a RBS, que fica no Rio Grande do Sul, que tem um grande poder de mídia regional, que também tem um controle muito grande, partindo ali do Sul, pegando Rio Grande do Sul, aqueles estados, Santa Catarina, que também há uma distribuição muito forte, concentrada a partir desse grupo específico ali. Então, aqui a gente tem dois problemas já mencionados, né, que é a alta concentração que nós já tínhamos da audiência, a distribuição geográfica desses canais de comunicação, desses grupos de comunicação em apenas parte do território nacional, portanto, é um conteúdo direcionado a partir de uma região específica, né? Basta você pensar que, por exemplo, as distribuidoras ou as reprodutoras desses canais de televisão, desses grupos, elas reproduzem um padrão, né? A Rede Globo agora lançou recentemente, exatamente agora, uma propaganda de marketing que é o padrão Globo de qualidade. Esse padrão Globo de qualidade que eles tanto difundem é realmente um padrão, um elemento padronizado no qual eles jogam esse mesmo padrão produzido ali no Sudeste para todos os estados. Vocês podem observar, por exemplo, se vocês acessam o canal de notícias de vocês aí no Maranhão, eu aqui no Ceará, ou em qualquer lugar, se você acessa por uma afiliada da Rede Globo, ele vai ter exatamente o mesmo formato. Aliado a tudo isso, esses grupos de mídia já praticam aqui no Brasil uma das piores práticas que pode existir relacionadas aos grupos de mídia no mundo, que se chama propriedade cruzada dos meios de comunicação, ou seja, cada grupo desse tem várias empresas de mídia que eles controlam ao mesmo tempo. Então, é o jornal impresso, é o site, é a TV,
por exemplo, o mercado de áudio, é o mercado de cinematográfico, né, como, por exemplo, a Rede Globo, o Grupo Globo. Então, quando a gente percebe, e todos esses processos de concentração deixam pouca margem para a produção uma comunicação realmente plural e democratizada. Então, a gente pode imaginar, e aí a gente destaca que, por exemplo, até mais ou menos aqui essa década, início dessa década de 2010, que é a década que nós estamos encerrando nesse momento, os sistemas comunicacionais brasileiros se reproduziam e se organizam, e continuam a se organizar a partir dessa alta concentração empresarial. Há um ponto muito importante a se destacar, porque que eu estou fazendo todos esses marcos aqui, para a gente perceber como essa informação produzida, ela é marcada por esses vários lugares sociais, culturais e, sobretudo, econômicos desses grupos. Esses grupos também, em sua maioria, eles têm investimento em várias outras empresas que não são do ramo da comunicação, mas são, por exemplo, do ramo imobiliário. Hoje, o Grupo Objetivo, por exemplo, né, o dono do Grupo Objetivo é dono de um grande acervo de materiais que estão distribuídos, por exemplo, no estado de São Paulo e de imóveis, né? A Rede Globo, por exemplo, é dona de várias empresas, várias fazendas, grandes negócios, que são distribuídos no Sudeste. Então, daí também a gente percebe essa campanha muito forte do agro é pop, né, do agro é tech, porque tem uma relação também de interesse econômico com esse veículo de comunicação. Só mencionei aí alguns exemplos para a gente pensar como, no Brasil, o processo de organização comunicacional, né, da informação é muito marcado por essa dimensão empresarial. Pois bem, acontece que, além desse processo de concentração, nessa segunda metade dessa década, aí pelo 2014, 2015, nós vamos ter a consolidação de um outro tipo de organização comunicacional, que não começa exatamente nessa década, mas tem se consolidado a partir de 2014, 2015, 2016, que é um sistema de informação distribuído em rede. Ora, é muito interessante, se os grandes grupos, e eu tenho uns dados importantes, né, para a gente perceber essa passagem de uma comunicação em massa. Na verdade, elas convivem, não é, nesse momento que a gente está vivendo, essa comunicação em massa, mas essa consolidação de uma comunicação em rede. Em 2015, né, só para a gente ter uma ideia, a confiança do brasileiro, aliás, em 2014, a confiança do brasileiro nos meios de comunicação tradicional era de 82%. Então, 82% em 2014 da população brasileira confiava plenamente na informação recebida por esses grandes canais de comunicação, esses grandes canais de notícia que eu acabei de mencionar a partir desses grandes conglomerados. Em 2019, esse número caiu para 48%, é uma queda quase de 50% se a gente for pensar aí, né, entre 2014 e 2019, quer dizer, no espaço de 5 anos, a gente tem uma mudança muito significativa nos processos de apropriação e constituição e distribuição da notícia no Brasil, e isso aconteceu muito rapidamente. Essa mudança nesse processo de apropriação, ela ocorreu principalmente em virtude da entrada no Estado, no território nacional e da popularização no território nacional, do acesso aos chamados, as mídias digitais, né, dessas mídias de redes sociais, mas também nos equipamentos que possibilitaram o acesso a essas mídias sociais, que são, por exemplo, os smartphones. Em 2015, até mais ou menos ali em 2014, 2015, quando alguém procurava se informar, quando alguém procurava ter acesso às informações ou às notícias
no Brasil, mas não apenas no Brasil, em outros países também, o principal canal dessa busca era a televisão, ou seja, as pessoas buscavam muito se informar e acreditavam muito naquilo que era distribuído por esses veículos tradicionais de informação, e nos sites de notícias. Então, muitas pessoas iam diretamente ao site. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos grandes portais de informação, que é, por exemplo, o Portal Globo, é o maior portal, né, do conglomerado Globo, mas temos também o portal UOL, que é o da Folha de São Paulo, que é um dos portais mais antigos, é muito interessante, porque o portal UOL, que é o da Folha de São Paulo, que é do Grupo Folha, ele foi fundado em 1996, e ele se tornou um dos de maiores acessos do mundo, né, e ainda hoje ele tem um acesso gigantesco, né. Então, a grande parte dessa notícia, ela passa a ser, não migrando totalmente, mas ela passa a encontrar novos canais de distribuição, que é no site. É muito interessante que a gente, quando nós falamos de imprensa, né, nós remetemos logo ao jornal impresso. E até mesmo isso tem se modificado, porque houve uma queda e uma modificação muito grande nessa produção do material impresso, que passa principalmente a ser reproduzida e realizada a partir dos sites de notícia. Até porque ficou muito difícil, por exemplo, do jornal impresso acompanhar a rapidez com a qual essas notícias são atualizadas, né? Ou seja, as notícias hoje são atualizadas em tempo real. É claro que jornais como o Globo, a Folha, e acho que em cada estado ainda, alguns jornais mantêm esses seus impressos, e eles têm ainda uma boa tiragem, mas grande parte da distribuição dessas informações, elas passaram a ser realizadas a partir desses grandes portais de notícia. Então, até 2014, né, 2015, o acesso a essas notícias, e a gente percebe como ele vai progressivamente migrando, né, porque aí existe uma diferença muito importante aí, porque tanto o lugar de produção começa a se modificar, mas também o lugar da recepção. Esses processos, esses grandes conglomerados de mídia, começaram todos a entrar nesse processo de distribuição de rede, porque a própria recepção fez com que houvesse essa necessidade de mudança. Então, ali em 2014 até 2015, esse acesso às notícias ainda era feito a partir desses canais mais tradicionais. Mas o que ocorre? E aí é muito importante para a gente pensar como é que nós hoje temos uma comunicação muito diversa do que nós tínhamos, apesar do pouco tempo, do que nós tínhamos ali no começo dos anos 2000. A partir de 2016, houve uma inversão nesse processo de acesso da informação. Aquela informação que tinha por base, né, o acesso à televisão, o site diretamente, do que eles chamam as marcas, né, do que os veículos, né, os analistas chamam as marcas, né, os leitores internautas iam pelas marcas, agora eles não acessam diretamente pelas marcas, mas eles o acesso a essa informação, ela se dá através das redes sociais. Essa mudança foi fundamental, porque em 2016, o Facebook foi responsável, tudo que se produziu, ou tudo que se distribuiu, melhor dizendo, dentro do Facebook, quase 80% era justamente de distribuição de notícias. Isso significa dizer que boa parte hoje do acesso das notícias que antes se davam diretamente a partir, por exemplo, dos sites, a partir dos jornais, se dá via redes sociais. Facebook, WhatsApp, em menor medida o Instagram, que mais também entrou com mais força nos últimos anos, mas principalmente hoje o Facebook e mais recentemente, principalmente aqui no Brasil, a partir de 2008, o WhatsApp. E aí a gente pode pensar alguns dados bem interessantes, né, para a gente entender um pouco esse processo de mudança aqui. O que representou essa modificação de um acesso da informação
que antes se dava diretamente nesses sites tradicionais para distribuição em redes sociais. Nós diluímos os lugares de produção dessa informação. Agora, o sujeito tanto pode acessar uma informação sobre qualquer assunto a partir do Facebook, ele tanto pode ter acesso a um site de notícias convencional, mas ele também pode ser direcionado por um site de notícias que produz fake news, por exemplo. Essa diluição entre esses vários canais, essa fragmentação entre esses vários canais de informação, acabou por gerar um processo de desconfiança generalizado sobre a informação. Não por acaso, a gente tem, em 2014, uma população que 82% acredita ou confia na informação que recebe, para 48% em 2019, desculpa, que acredita. Então, a gente tem aí um processo de modificação muito grande nesses elementos de apropriação da informação, que não ocorre apenas no Brasil. Por que eu estou marcando 2016, né, como um momento de inflexão chave nesse processo de mudança? Em 2016, talvez, a gente tenha a clara noção de como esse processo tem se transformado exatamente. Era um processo que já estava em curso, quando a própria internet e as grandes empresas de gerenciamento de dados se organizam entre final de 90 e 2000, mas ali em 2016 ficou muito claro que nós tínhamos uma mudança quando nós percebemos os processos eleitorais, né, os processos de consulta que aconteceram, que ocorreram nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, com a eleição de Trump e o referendo do Brexit. Por que que aquilo ali foi representativo? Não por acaso, em 2016, nós temos em 2016, nós temos a elaboração desse conceito de pós-verdade que entra no dicionário, né, de Cambridge, né? Por que que ele entra ali? Porque ali se constatou que essa mudança nos processos de comunicação estavam mudando profundamente os próprios processos políticos das nações, e muito rapidamente. Aquilo ficou claro quando se constatou que a eleição, tanto de Trump quanto a mudança do Brexit, teve uma interferência fundamental no uso de dados que eram distribuídos através das redes sociais, um escândalo que ficou conhecido como da Cambridge Analytica, né? Ali se constatou o real perigo, né, dessa distribuição e dessa concentração de dados, né, que agora não estão exatamente nas mãos, ou não são exatamente organizados nas mãos essas empresas tradicionais, desses conglomerados, mas, infelizmente, passaram a ser propriedade de novos monopólios. Quando nós acessamos, ou como quase todo mundo, eu imagino aqui, tem perfis em redes sociais, né? Então, a gente imagina que aquele perfil é o meu, eu coloco ali o que quero, né, gerencio meus dados, e ali é um ledo engano. Porque toda essa informação de dados é gerenciada muito racionalmente pelo sistema algoritmo que o Facebook e o Google colocaram em ação. Todos esses nossos dados, inclusive a informação que nós recebemos na nossa linha do tempo, ela é fruto de uma seleção. Essa seleção, ela se dá, primeiro, se aquela informação, ela foi muito vista, ela entra naquela sua linha do tempo, né? Às vezes vamos dizer que você curte um perfil do El País, ou da Folha de São Paulo, não, porque a Folha de São Paulo se retirou justamente por essa mudança, se retirou do Facebook. Ela ainda mantém a página, mas ela não atualiza mais a página do Facebook desde 2018. Então, imaginemos que vocês têm um perfil e lá aparece uma notícia. Aquela notícia aparece primeiro pelo acesso que ela está tendo, ela entra na sua timeline, ela entra também porque os seus amigos possivelmente estão compartilhando muito aquela notícia, e ela entra porque ela, de alguma maneira, se associa a outras escolhas que você tenha feito. Então, existe uma falsa liberdade,
né, produzida ou reproduzida a partir dessas redes sociais, porque, na verdade, elas dão muito pouca margem para mudanças de opinião, de comportamento, elas acabam reforçando aspectos morais, comportamentais, escolhas políticas. E o que é muito... então, isso nós percebemos como nós estamos vivendo num momento de grande complexidade de distribuição da informação. Por quê? Pensemos que no caso do Brasil, que eu mencionei agora há pouco, nós estávamos submetidos a esse grande controle desses conglomerados, e aí nós poderíamos imaginar, bom, mas as redes sociais, elas serviram para democratizar essa informação, né, para a gente acessar aquilo que a gente quer. E esse realmente foi o princípio fundamental da própria organização da internet. Era imaginar que, finalmente, nós teríamos uma distribuição mais democrática dessa informação, na qual os sujeitos pudessem produzir, interagir e distribuir informação sem passar por uma empresa. Acontece que, ali também, em meados dos anos 90, essas grandes empresas começaram a perceber que o território, aparentemente, de ninguém, que seria a internet, ele poderia ser muito bem aproveitado para que se tirasse lucros. Então, por exemplo, o Google, ele é fundado em 1996, e ali em 98 ele já cria o que a gente chama de motor de busca, e ele organiza o primeiro, talvez o mais poderoso sistema de gerenciamento da rede que nós temos hoje. Praticamente, no caso do Brasil, 98% de tudo que nós buscamos nas redes, na informação na internet, buscamos pelo buscador, né, pelo motor de busca do Google. Isso gera um controle dessa produção da informação muito poderoso. O mesmo se dá pelo Facebook. Só para vocês terem uma ideia, hoje, estima-se que no mundo, o Facebook hoje ele está em praticamente todos os continentes, à exceção da China e da Rússia, que tem redes sociais próprias, então a entrada deles lá é muito difícil, ele praticamente não tem acesso, né, porque existe um controle muito rigoroso. Mas o Facebook hoje, quando você pega o mapa em 10 anos, ele solapou todas as redes sociais, como MySpace, que é a primeira rede social mais importante, digamos assim, a mais representativa, que surge no começo dos anos 2000, o Orkut, que alguns de vocês devem ter conhecido, que já é pré-história, né, o Orkut, na verdade, já é pré-história das redes sociais aqui. Eu fui uma navegadora do Orkut, né, naquele tempo aí. Mas hoje o Facebook, estima-se que ele tenha mais de 2 bilhões e 300 milhões de usuários no mundo. Então, vejam a armadilha na qual nós entramos, né? Nós saímos, de certa forma, nós não saímos, porque esses grandes conglomerados de mídia hoje disputam com esses grandes conglomerados da internet. Então, nós imaginávamos que essa comunicação ela iria se produzir de forma mais democrática, ela acabou capturada nessa rede de controle desses grandes conglomerados de mídia. E aí, só para dar um dado, pegando o caso do Brasil, em 2008, a eleição de presidente, né, já caminhando aqui para o final da minha fala, para a gente poder dialogar um pouco, em 2008, foi experimentado aqui no Brasil tudo que tinha acontecido ali em 2016 com a eleição de Trump. Não por acaso, parte daquela equipe, né, de assessoria, tem um grande empresário de direita que tem um projeto de direita não somente para os Estados Unidos, mas para o mundo, que é o Stephen Bannon, que era e aí você vê as junções, era vice-presidente da Cambridge Analytica. Ele presta assessoria, por exemplo, a equipe de comunicação do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, grande parte de todas aquelas práticas, a distribuição de informações falsas, né, a grande produção de grupos de WhatsApp, a criação de sites para produzir essas notícias e reproduzir, tudo isso vai ser adaptado aqui no Brasil em 2018. Para vocês terem uma ideia, segundo pesquisa da Folha de São Paulo, logo após o primeiro turno,
das eleições presidenciais de 2018, mais de 80%, quase 90% dos brasileiros tinham sido expostos a notícias falsas aqui no Brasil. Foram criados, segundo o relatório da Reuters, eles fazem um grande relatório da condição da mídia, da comunicação em vários países. Aqui no Brasil, em 2018, foram criados mais de 1 milhão de grupos de WhatsApp para atuar na campanha presidencial. E isso teve um poder devastador, como a gente pode observar, no processo de modificação e de apropriação das notícias e das informações. Então, por exemplo, aquelas duas notícias, eles pesquisaram quais as notícias que foram mais danosas, né, naquele período. E a do kit gay, por exemplo, e que Haddad seria pedófilo, também surgiu essa notícia, eles pesquisaram as pessoas que tinham apresentado, tinham tido contato com essa notícia, que tinham acreditado. Então, eles perceberam que uma grande parte da população foi atingida por essas notícias e uma grande parte acreditou. Aí que nós chegamos a um ponto de extrema complexidade, porque temos agora uma rivalização nessa cena pública entre a produção de informação, que seria essa produção de informação que seria segura, que tem por base fontes, que tem por base, vamos dizer, uma investigação séria, e essa profusão de notícias falsas. Então, a extrema-direita, eu vou mencionar um site que foi significativo, por exemplo, para a construção do que a gente chama hoje do antipetismo, que é o Antagonista. O Antagonista, ele foi criado em 2014, se eu não me engano, 2014, 2015, né? Tem uma vinculação direta com empresas, né, que têm interesses financeiros, no caso do Brasil. No caso, o principal acionista, um dos principais acionistas do Antagonista, por exemplo, é o Empíricos, né, que é aquela empresa que trabalha com informações de bolsa, de informações de valores, né, e a principal campanha dessa empresa era justamente contra Dilma ali. Eles vinculavam os seus produtos de informações, né, de informações econômicas, de investimento, eles vinculavam a derrubada do governo Dilma ali em 2018. Então, é muito interessante como esses grupos, eles souberam se apropriar muito bem dessa passagem, dessa comunicação em rede, e dos potenciais que esse tipo de informação, ele tem na cena pública, né? Para finalizar, essa produção de informação falsa, advinda desses vários circuitos de redes, né, de sites que são produzidos, tem resvalado, no caso da produção do conhecimento, no que a gente chama dessa profusão de teorias negacionistas na cena pública. Porque o que se colocou em xeque, ou o que se coloca em xeque hoje, é não somente a produção da informação conforme nós conhecíamos, e conforme os protocolos que eram estabelecidos, ou que foram estabelecidos até aqui, mas também isso contaminou a própria produção do conhecimento. Não esqueçamos que conhecimento também é informação, e conhecimento também se distribui através desses veículos vários de informação. Então, a gente tem, na verdade, muitos autores, né, que estão tentando pensar esse momento, né, que a gente está vivendo. A gente pode dizer que a gente está vivendo no tempo do colapso da confiança, né, do colapso dessa possibilidade de reflexão sobre a verdade, tanto da informação como do conhecimento. Bom, eu vou parando por aqui para a gente poder dialogar no debate, tá bom? Então, obrigada. Oi, Sônia, muito obrigado pelas suas considerações, sempre muito bom te ouvir. Eu vou agora passar a palavra para o Romário Basílio, porque o Romário ficou com a função de organizar as perguntas, poder te passar, né, e ele vai fazer essa mediação dos questionamentos. Vejo alguns aqui que já chegaram. Romário, com você. Ok, Marcelo, obrigado. Sônia, muito obrigado
É sempre muito bom aprender com o seu conhecimento. Então, a gente tem algumas questões, mas antes de entrar nelas, eu queria só te fazer uma provocação que diz respeito a esses dois momentos que você cita. Eu queria fazer um paralelo, né, que seria essa mudança, primeiro essa mudança que você fala de uma comunicação em massa para aquilo que seria uma comunicação em rede, não é? Essa diferenciação. Seria interessante pensar se é apenas uma mudança de plataforma, mas esse paralelo, você fala que em 2016 há ali uma mudança específica, não é? Ali um marco dessa mudança em rede. Mas aí eu queria trazer a discussão, não dessa mudança específica dos anos 90, não é? Com o surgimento da internet, a massificação do acesso à internet, que no Brasil ainda é muito desigual, ou desse marco de 2016 que você estabelece, mas na pandemia, não é? Ou seja, em que medida, na sua opinião e no seu conhecimento, a gente estaria vendo a instituição ou emergir de uma outra forma de comunicação? Já que as plataformas já são conhecidas, embora eventualmente surjam novos aplicativos, novos sites, nova forma de comunicação, essa restrição de comunicação, de certa forma, que a pandemia nos traz, tendo em vista que os meios de comunicação online bateram recordes, né, de acesso, e a gente tem cada vez mais visto a circulação de informações, de vídeos e de ideias, inclusive nossa plataforma aqui, por exemplo. Você consegue enxergar que a pandemia institui uma nova forma de comunicação, ou pelo menos aprimora uma outra forma de comunicação? E como que a imprensa se comporta? Ou como você acha que a imprensa passa a se comportar, tendo em vista que essa falta de pluralidade, falta de marcos regulatórios, que a Argentina, por exemplo, instituiu, mas que o governo, os trabalhadores, por exemplo, evitaram essa discussão? Então, essa é uma primeira provocação. E temos aqui algumas outras questões. Por exemplo, a Sandra Santos pergunta se o acesso à internet por um número maior de pessoas possibilitou essa mudança nos telejornais, né, da Sandra Santos. E uma outra pergunta mais específica da Eliane Lopes, que pergunta onde que você pode ter, onde ela consegue acessar os dados sobre a porcentagem de confiabilidade da população nos meios de comunicação. Então, fica essas três perguntas, depois temos aqui mais umas outras quando você responder, ok? Tá bom, obrigada, Romário. Bom, eu acho que a pandemia, pelo menos no que diz respeito aos produtores de conhecimento, ela demonstrou a necessidade de ocuparmos esse lugar, né? Esse lugar que já estava sendo ocupado por vários grupos. Eu acho que tem uma questão fundamental hoje que a gente tem que pensar, que é a divulgação do conhecimento, né? Formas de divulgação do conhecimento. Acho que a comunicação em rede, ela está aí, né? A gente, na verdade, ela se organiza e desde os anos 90, se a gente for pensar a internet, ela é muito anterior, dos anos 60, né, na verdade. Mas nessa distribuição da informação em rede, ela está absolutamente consolidada nesses vários elementos. Quais os grandes problemas, né? Eu acho que houve uma entrada de grupos de ultradireito muito rapidamente no uso desses canais para divulgação de suas informações, aquilo que eles achavam que deveriam distribuir, inclusive notícias falsas, né? A gente tem muitos sites de produção de notícias falsas. A gente tem aí essa certa demora, que eu acho que a pandemia nos colocou, pensando do lado dessa produção do conhecimento. Eu já participei, por exemplo, de várias atividades, a gente hoje está dando aula, então a pandemia ela veio nos demonstrar a necessidade de ocuparmos esses espaços de comunicação, de informação. E, em última instância, nós estamos falando da necessidade de divulgação do conhecimento para audiências maiores. Como se combate, qual a única maneira de se... não a única, mas como uma das possibilidades potentes de se combater notícia falsa e negacionismo, é trazer notícia, trazer uma informação produzida com seriedade, a partir de protocolos, no caso do conhecimento, distribuir essa informação para parcelas maiores da população. Eu acho que esse é o primeiro desafio, né, que a pandemia veio demonstrar.
e a maneira como nós podemos utilizar essas ferramentas. Isso aqui, por exemplo, é uma ferramenta digital que a gente usa e pode usar ainda muito mais para além desse momento. Mas tem um problema muito sério aí que independe do nosso uso, que é se faltou lá um marco regulatório para esses grandes conglomerados de mídia. Por exemplo, você lembrou bem, a Argentina tem uma legislação que regula, o Portugal tem, França tem, vários países têm uma legislação, por exemplo, que impede que uma mesma empresa atue em vários setores midiáticos ao mesmo tempo. O Brasil, esses grandes conglomerados, não permitiram nunca que se avançasse essa discussão dentro do Congresso. Nem Lula, né? Na época de Lula, quando estava no auge da sua popularidade, se cogitou essa necessidade de se estabelecer uma lei de regulamentação, mas foi barrado. Por que foi barrado? Porque os políticos são donos de rádios, senadores e deputados são donos de emissoras de televisão, são donos de emissoras de rádio, então ninguém tem interesse em regulamentar, não é, esses canais de comunicação. Mas tem outro problema grave agora que se coloca em relação ao que a gente está chamando essa comunicação em rede, que são as grandes empresas que controlam essa informação. Não é nem só controlar, é deter os nossos dados. Então, tem um documentário bem interessante na Netflix, que chama Privacidade Hackeada, que ele mostra um pouco de como é que a Cambridge Analytica trabalhava recolhendo esses dados do Facebook e trabalhando com os dados que são nossos para manipular a processos eleitorais. Então, acho que, por exemplo, a gente precisa agora um marco de regulamentação para as empresas de mídia de internet. Então, o Facebook, como vocês podem ter observado, tirou do ar, e o Twitter tirou do ar essa semana várias páginas de produtores de fake news, né, de pessoas que distribuíam fake news. Isso tem dado a maior confusão, não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né, que é essa necessidade de pensarmos, inclusive politicamente, como é que essas empresas, grandes empresas, atuam em cada país. Eu acho que sim, o acesso... Vejam, eu acho que tem pontos muito positivos, que é dos próprios sujeitos terem acesso e poderem potencialmente escolher aquilo que eles querem ler, querem ouvir, mas existem pontos muito negativos quando grandes empresas se apropriam desses dados. Então, por exemplo, sobre a pergunta se o acesso à internet modificou a própria produção do jornal, claro que sim, eu acredito que sim, até porque hoje tem um dado muito interessante, né? A Rede Globo, acho que foi em 2017, se eu não me engano, foi 2018, passou aquela série, Os Dias Eram Assim. E o que foi que eles perceberam? Eles tiveram que fazer uma pesquisa com os internautas, uma pesquisa pública, porque as pessoas não estavam entendendo nada daquela série, porque, em tese, elas não sabiam o que tinha sido o período militar. Não sei se vocês viram algum daqueles episódios. E aí, lá dentro da série, eles tiveram que colocar umas aulas de explicação absolutamente anacrônicas, porque a professora dava uma aula sobre um regime que estava acontecendo como se já tivesse terminado. Era uma coisa meio louca, né? Mas o que eu quero dizer é que, sim, o acesso à internet acabou forçando e pressionando esses grandes conglomerados e grupos de mídia que modificassem também essa produção e que prestassem atenção na recepção. Porque a recepção, ela nunca foi muito considerada, né? Então, você senta, assiste televisão e pronto, você não tinha como dialogar diretamente. Hoje você tem, você manda um recado, né? Então, esse é um dado importante de modificação. Sobre o acesso de dados, existe um grande relatório, eu posso até ver se eu coloco aqui o endereço no chat. Desde 2003, 2012, a Reuters tem feito uma grande pesquisa internacional com a Cambridge, né, sobre, eu acho que é Cambridge, Oxford, eu coloco para vocês o endereço, sobre a condição, a situação da mídia em vários países. Então, esses dados sobre a modificação de acesso, a quantidade de acesso, eles estão todos lá. Eu posso passar esse endereço aqui no chat. Esse é apenas um.
Tem um relatório muito interessante que eu recomendo para quem tiver interesse, que é o relatório sobre o monopólio digital. O monopólio digital é uma pesquisa que foi feita em 2017, que ela avalia todo esse controle dessas mídias digitais, como Google, Facebook, na internet. Eu posso passar esse endereço. E tem o observatório o observatório que monitora a mídia em várias partes do mundo e aqui no Brasil, produziu uma grande pesquisa sobre quem controla a mídia no Brasil, foi produzido pelo coletivo Intervozes e os Repórteres Sem Fronteiras. Ele traz dados sobre todos esses grupos de mídia no Brasil, tá? Foi produzido pelo Intervozes. É uma pesquisa muito ampla de todos esses grandes conglomerados de mídia. Ok, Sônia, perfeito. Temos aqui mais algumas questões nesse mesmo caminho. Por exemplo, a Raíssa Serino, pergunta num contexto mais amplo, qual seria o papel da história e dos historiadores, né, nessa arena pública diante desse contexto da pós-verdade? Eu emendaria aqui a pergunta dela, não é, diante desse contexto da pós-verdade na pandemia, né, ou seja, como é que a universidade, se eu entendo aqui a pergunta da Raíssa, como é que a universidade deve se colocar, como que os historiadores devem se colocar diante, né, desse contexto, justamente nesse contexto da pandemia, ou seja, de que forma que essas práticas devem se colocar. E logo abaixo tem um comentário muito interessante do Paulo Vitor Arouche, e depois ele faz uma pergunta. Eu vou apenas resumir aqui, que ele fala que, de fato, essa quebra do establishment e a entrada, digamos, na competição de outras mídias alternativas, junto com essa mídia tradicional, teria gerado uma crise, digamos, dos meios televisivos. E ele fala que, apesar dos algoritmos, essa mídia tradicional teria promovido uma prática, digamos, de escutar os dois lados, não é? O que, na verdade, provocaria uma falsa simetria entre esses discursos. E aí, no final, ele faz um comentário de que a pandemia teria reacendido a necessidade de restabelecer o discurso científico na discussão pública. É um comentário que ele faz, e eu queria emendar nessa última questão, que será que a imprensa, nesses tempos de pandemia, não soube falar de ciência? Né? Será se a imprensa, e aí vamos restringir a imprensa brasileira, será se ela não soube trazer ou dialogar, primeiro com os cientistas, dialogar com as universidades? Tem sempre esse debate um pouco, né, de que a universidade e a imprensa nem sempre se dão muito bem, né? A forma, inclusive, de se comunicar, mas será se na pandemia isso não se deixou, essas vigas amostras, não é? Então tem essas duas questões, depois a gente retoma com algumas outras. Obrigada, né, são ótimas questões. No caso da história, né, é muito interessante porque a gente vinha num processo de reconhecimento da necessidade de diálogo da história com o público. Esse diálogo da história com o público não é de hoje, não é por causa da pandemia, mas que se colocou como urgente a partir dos problemas colocados por essa pandemia, né? Desde aí 2013, 2014, a gente tem discutido muito essa necessidade, ou o que a gente tem chamado dessas dimensões da história pública, ou seja, né, de perceber esses vários discursos e narrativas colocados na esfera pública e as maneiras como eles são distribuídos, né, porque nós começamos a perceber que, pelo menos a partir de 2000, a gente tem um investimento midiático muito grande sobre produtos de narrativas históricas do passado, né? Em livros, documentários, não é? Biografias. Então, a partir desses anos 2000, a gente tem assistido essa profusão de produtos de narrativas históricas nessa cena pública. Eu lembro quando eu comecei a pensar as questões quando eu estava pensando em produzir a minha tese, essas questões boa parte das questões adviram exatamente daí, dessa explosão de buscas de história nessa cena pública e como esses meios de comunicação estavam produzindo essas narrativas, né? E eu acho que hoje nós temos um desafio fundamental, e aí, quando eu falo nós, falando mais diretamente para os historiadores e historiadoras, que é a divulgação histórica.
Se vocês me perguntassem para mim hoje qual é o maior desafio para a gente e o que talvez a gente deva investir é nessa necessidade de popularização, sem simplificação, e tornar a coisa simplória, digamos assim, mas nessa popularização do conhecimento histórico. Tem se constatado que a sociedade hoje, talvez, mas principalmente hoje, não vou dizer mais do que em qualquer época, porque o século XIX teve uma coisa muito viva desse desejo de história, de memória, né? Mas hoje, dada essa profusão dessa possibilidade de informação, nós temos uma demanda muito grande por conhecimento histórico. E o que é que acontece? Enquanto, de certa forma, nós que, de alguma maneira, ocupamos esse lugar de produtores de conhecimento, pelo menos essa dimensão formal, acadêmica, que obedece protocolos, por outro lado, não criamos muitos canais para a divulgação disso, outros ocuparam essa cena pública, né? Muitos outros, e aí a gente tem, que a gente pode pensar aí, essa profusão negacionista, de conteúdos que são negacionistas, conservadores, ou aquilo que o Anton de Witt chama de uma história abusiva, de uma história que manipula dados, que manipula informação. A gente pode citar, por exemplo, aquelas produções do Brasil Paralelo, né, ou mesmo o guia, já trabalhei em alguns artigos com o Guia Politicamente Incorreto de História do Brasil, e é notório como alguns grupos e alguns narradores, eles acabam produzindo essa história muito mal intencionada, e que vende, e que atinge muita gente. Então, eu acho que esse é um desafio muito importante, esse trabalho que nós devemos ter na divulgação mesmo, né? Os próprios cursos, eles devem se pensar mais no sentido de produzir canais que essa divulgação se torne uma possibilidade realmente concreta. E o que tem sido feito? Eu acho que tem tido boas experiências agora nessa pandemia. Eu acho que o próprio desencadear dessas várias lives e aulas públicas e aulas algo relevante, como eu falei anteriormente com a pesquisa, com a pergunta do Romário, que são questões que estão aí muito em evidência, né? Nós precisamos ocupar, mas também algumas pessoas estão preocupadas em produzir acervos sobre esse momento, produzir materiais de guarda mesmo, né? Tem algumas experiências de história pública. Por exemplo, tem uma experiência que eu considero muito interessante, que tem sido feita pelo Paulo César Gomes e mais um grupo de jovens historiadores, que é o História na Quarentena, História em Quarentena, que eles já fizeram dezenas de encontros, né, para discutir essas questões e, ao mesmo tempo, produção de acervos, né? Eu acho que esses elementos a gente tem que realmente pensar essas novas estratégias, porque lidar com esse mundo midiático requer tanto esse domínio sobre essas ferramentas, mas também que nós pensemos em novas possibilidades, por exemplo, de guardar esses materiais. Por exemplo, como a gente consegue trabalhar com redes sociais, como trabalhar a história a partir do Facebook, como trabalhar a história a partir do YouTube, né? Muitos canais aí produzem conteúdos históricos importantes que que com certeza valham a pena serem analisados, né? E a última questão é muito interessante, foi colocada aí, sobre essa ideia dos dois lados. Foi muito bem lembrado que você coloca, né, porque na base desse jornalismo, que a gente pode dizer mais contemporâneo, que vem a partir dos anos 60, nessa lógica que é muito devedora do que se produziu nos Estados Unidos, os cursos de comunicação aqui no Brasil, né, a partir de meados do século XX, tinha muito esses princípios da pluralidade, da neutralidade, de sempre ouvir o outro lado. E é muito interessante porque, mais recentemente, eu estava justamente lendo a discussão de alguns jornalistas, né, da Reuters, por exemplo, que questionam o efeito do ouvir o outro lado quando você tem uma grande profusão de opiniões, as mais diversas e as mais diferentes possíveis. Então, muitos já se questionam, o que vale mais?
investir numa informação que realmente tenha como base a seriedade de investigação, vamos dizer assim, dos seus protocolos de constituição, de verificação, ou ouvir o outro lado. Por exemplo, um exemplo disso é o que a CNN faz, né? Em que medida você escutar um sujeito que reproduz fake news ou que reproduz mentiras sobre a cura de uma pandemia é válido para você trazer para falar num grande canal de comunicação nacional. Né? Alguém que diz, por exemplo, né, que vai para a televisão e diz que isso não significa nada, que esse vírus é uma gripezinha ou que a cloroquina é muito bom. Então, essas são as questões que estão sendo colocadas hoje. Né? E eu acho que isso tem sugerido que o próprio jornalismo tradicional, conforme nós conhecíamos até aqui, ele também está passando por um processo de questionamento. Então, eu estou querendo dizer que existe uma produção muito séria e importante produzida pelo jornalismo, e é bom deixar claro, né, que existe também um bom jornalismo que informa, que traz informações seguras. Então, se você... A questão sobre se a imprensa não deixou de falar de ciência, eu acho que tem vários problemas aí. A partir de 2013, a gente teve um processo de esfacelamento de discussão na cena pública brasileira e que a grande mídia teve uma importância muito grande nisso. Recentemente, eu acho que vocês viram, a Folha de São Paulo lançou um curso, né, para nós historiadores, isso é muito interessante, lançou um curso sobre a ditadura militar. O que foi a ditadura militar? E eu lembrando exatamente disso, porque hoje a Folha, o Globo, se tornaram os principais inimigos desse governo Bolsonaro que aí está. De alguma maneira, eles ajudaram também nesse processo de esfacelamento político com o qual nós nos deparamos agora, né? Essa própria vertente autoritária, extremamente reacionária na cena pública brasileira, ela não é gratuita. Ela também teve, de alguma medida, a participação desses grandes veículos de comunicação. Agora, é claro que hoje eu acho que alguns deles têm exercido um papel importante na informação, podem até, sobre a pandemia, podem até estar correndo atrás de algo que eles ajudaram a criar, mas nessa realidade eu acho que qualquer informação que minimamente nos ajude a superar esse momento profundo de crise é válida, qualquer informação séria, né, diga-se de passagem. Ok, Sônia, muito obrigado pelas tuas respostas. Eu vou repassar agora aqui para o Marcelo, para ele dar continuidade, ok? Obrigado. Bom, Sônia, mais uma vez, obrigado. Acho que eu não havia te falado isso, a sua fala, a sua participação aqui encerra um ciclo de diálogos. Esse foi o 5º encontro, né, realizado. Os outros 4 encontros foram mediados pelo professor Henrique Borralho, professora Milena Galdês, professor Yuri Costa e o professor Francisco Valdério, todos hoje, por coincidência, em alguma atividade no mesmo horário, né? O Henrique em banca e os demais em reuniões. E eu gostaria de encerrar não só aqui essa atividade, mas como o ciclo, dando alguns exemplos desses desafios e dessas ferramentas, né, como a própria atividade, que nós, professores, tivemos que inventar, de algum modo, né, como uma resposta a um tempo em que não temos aulas presenciais, temos uma necessidade muito grande de vir a público, de falar, de encontrar com os nossos alunos, de encontrar com outros grupos. Esse ciclo é uma das atividades que o curso desenvolveu nesse período, né? Nós eu digo isso muito por mim, né? A grande maioria de nós ainda pouco habituada a essa, não as redes sociais, mas a esse tipo de atividade acadêmica, digamos assim, virtual, e com um público que dificilmente nós temos presencialmente, né? Eu fiz aqui enquanto encerrava um breve levantamento, né, nós mantivemos dessas 5 atividades um público entre 98 e 156 pessoas. Né?
Às vezes, com um sacrifício enorme, organizamos um evento e estamos ali ouvindo 30, 40 pessoas, por falta, às vezes, por alguma dificuldade de locomoção, de outro tipo. E hoje, aqui com a Sônia, tivemos 98 pessoas no momento maior aqui, que perdurou durante boa parte da fala, um mínimo de 89. Ou seja, é muito bom, Sônia, ver que essa quantidade de pessoas entendeu a importância da tua fala, e isso aconteceu com as outras falas também. E vamos aprendendo todos, né, com esse momento que passamos, que venham outras lives, outros ciclos. Quero agradecer muito ao Romário aqui, que à distância mesmo, né, nos ajudou com o suporte. Mais uma vez a você, Sônia, pela parceria que já vem de longa data, muito obrigado. E a todos que participaram desse ciclo. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Marcelo, fico grata pelo convite, foi um prazer, Romário, assim, e agradeço também as pessoas que estiveram conosco, né, que bom, né, a gente tem feito muito, a gente tem se reinventado, eu costumo dizer que essa pandemia também nos obrigou a sermos criativos, né, nesse processo. Pois é. Obrigada. Muito obrigado a todos, gente, até uma próxima oportunidade. Até, obrigada, tchau.